O audioblog é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Um programa que nos chama a repensar nossa existência, nosso mundo, nossa sociedade. Nos leva a pensar nesta cidade. Audioblog. Nos lugares e não lugares, nas entrelinhas das políticas que regem o caos do cotidiano aqui e além. Audioblog. Venha pensar com a gente. Bem-vindo à 4ª temporada do audioblog, Trilha sonora do pensamento. que este ano completa 5 anos de vida. Muita vida. Vida inteligente do rádio catarinense. Audioblog. Doutora Marília, por que algumas pessoas ficam tristes no aniversário e outras ficam felizes no aniversário? Olha, tem uma coisa que a gente fala hoje em terapia de trauma, que a gente fala que perto do teu aniversário você normalmente fica mais sensível, né? Tá. Tem gente que chama de inferno astral. Inferno astral, mas na verdade é como se fosse um aniversário de trauma. Então depende muito de como foi o Como foi o nascimento. teu nascimento? Como foi tua gestação, como foi seu nascimento. Opa! E como foi a constelação das comemorações de aniversário. Entendeu? Então isso torna, é como Natal. Para algumas pessoas é uma data linda. Não, pra mim é o pessoas, fim. Mas aí Fim do fim. Então, provavelmente porque tem a constelação do que você viveu em relação a essas datas, criou essas sensações. E teve, provavelmente, situações traumáticas. E aí vem o aniversário de trauma. Quando você tem um trauma grande, quando vai se aproximando daquela data... Tá registrado no teu inconsciente, no teu corpo, no teu corpo, nas tuas células, no teu hipocampo, na tua amígdala. E aí, quando vai se aproximando da data, tudo vai te ativando aquela memória. Meu Jesus. Ah, então por que todo ano no mês de setembro eu fico mal? Porque no ano de setembro, no mês de setembro, você teve um trauma muito intenso. E o aniversário, ele é um trauma, não necessariamente só de coisa ruim, mas um trauma no sentido de marca muito forte. E para algumas pessoas... que muitas vezes você cria expectativa, eu acho que quando você é criança, quando você é adolescente, você cria expectivas em relação à data e quando elas não acontecem, você se frustra e aquilo fica realmente como uma data muito ruim. E o nascimento, se a gente pensar assim, na atual sociedade que a gente vive, ele não é mais um nascimento natural. A maioria das pessoas nascendo cesariana, por exemplo, né? Não foi um processo natural de nascimento. Então já é um trauma que de certa forma aconteceu ali, porque você foi arrancado, você não participou do processo. E às vezes é um parto natural traumático também, às vezes a fórceps ou sofrimento. Por exemplo, quando os médicos colocam aquele remedinho para as mães adiantarem a indução. Que acelera as contrações, você causa sofrimento ao bebê. E o parto é algo tão maravilhoso, porque ele é um preparo para o nascimento. Só de falar do assunto, né? Já tá me dando uma coisa no peito. A mulher, já. Olha só, por que mulher tem contração desde o 7º mês? Porque seja natural a saída do bebê. Isso. Tem o Le Boyer, que é maravilhoso, ele tem um livro escrito Nascer Chorando, Nascer Sorrindo. É uma poesia esse livro, ele não é um livro... não dá para descrever com outra palavra que não seja uma linda poesia. E ele fala que quando começa as contrações de Braxton Hicks, as primeiras o bebê se assusta, depois o bebê fica desejando, porque é como se fosse um abraço aconchegante, que o aperta, que o acolhe. É que a doutora Marília estudou muito isso, porque o mestrado dela foi muito sobre gravidez, maternidade, então ela entende bem dessas coisas. Mas o que acontece? Nós temos hoje um contexto hospitalar que está se mudando lentamente novamente, em que tudo é feito para propiciar o bem-estar e a eficiência do profissional. Luz forte. Imagine aquele bebê que estava na penumbra das cores do útero e que é aquela luz imensa. Primeiro trauma. É a luz, né? É tirado do corpo quente da mãe e é colocado em cima de uma coisa fria, gelada, né? É um outro choque, é como queimar a pele. A coisa mais linda que eu gostaria de... Meu Deus, cara. Outra Por isso que coisa. eu digo, agora que a gente entende as coisas pela ciência, pela física quântica, a gente vê quanta pangaresice tem por aí no mundo, em todos os níveis, em várias profissões, em todos os níveis. Cara, como a gente precisa evoluir ainda, muito. né? O Le Boyer fala uma coisa linda. Como a gente precisa evoluir, gente? Por que bebê tem que nascer chorando? Quem disse que bebê tem que nascer chorando? Bebê não tem que nascer chorando. Gente, é perfeito. O bebê nasceu de parto normal. Coloca seu bebê sobre o ventre da mãe, que nesse momento está molinho, como um ninho. Deixa a mãe tocar. O cordão umbilical vai continuar pulsando. Ele continua pulsando. Vai de 5 minutos até 15 minutos que ele continua pulsando. Enquanto está pulsando, ele está recebendo oxigênio pelo cordão umbilical.
Então, se você deixar o bebezinho de bruço em cima do ventre da mãe, aquele líquidozinho do nariz vai saindo naturalmente, a mãe vai tocando, ele vai saindo. A hora que o cordãozinho para de pulsar, você pinça. E o bebê está respirando naturalmente, o bebê não precisa chorar. O bebê chora porque nós cortamos o cordão umbilical e ele tem que receber a quantidade imensa de oxigênio. É como você dar a primeira tragada no cigarro e queima. E o bebê chora de desespero. É um desespero. Né? Então não é algo natural. Porque os nenéns, eles nascem, eles saem da barriga quietinhos, né? Quietinhos. Uhum. Quietinhos. E aí você põe em cima da barriga. Que aí, quando põe em cima da barriga, a primeira coisa que acontece é que ele recebe um banho de endorfinas e um hormônio que é só do bem-estar e do afeto. Bem-estar. E aí toda a energia dele vai para o ver e ouvir. Que ele fica durante 30 minutos no estado de inatividade alerta, em que ele está pronto para o contato com a mãe e com o pai. E se você deixá-lo ali, ele vai como um gatinho procurando o seio da mãe. É lindo. Mas para isso precisa o quê? Paciência, tempo. Porque que nós temos... Não na produção, que são as maternidades. Não, na produção hoje em dia. série que funciona. Né? Aí nós temos a estatística, né? Particulares e convênio, 90 e poucos por cento cesariana. Né? SUS é o inverso, 75% parto normal. Por quê? O governo paga melhor, remunera melhor o parto normal do que a cesariana. É simples assim. Eu trabalhei em hospital, eu fazia essa estatística todos os meses. Eu Né? tô chocada. Então a gente tem que às vezes, e os médicos dizem, os médicos vão carinhosamente convencendo a mamãezinha que é melhor uma cesariana, né? Com data marcada. Marina, eu gosto muito de trabalhar com você aqui no blog. Eu também gosto. E eu queria muito que os médicos entendessem que é preciso ter paciência com o nascer, que é muito importante. Né? É a base. Mas fazendo agora... assim, você está sendo recebido pelo mundo. Mas agora com a epigenética, a física quântica, muita coisa está sendo cutucada e muita coisa vai ter que ser revista. O meu médico, que eu tive a minha primeira filha, eu lembro que quando eu cheguei para ele e falei para ele que meu sonho era ter um filho no parto na água, ele riu de mim e falou assim: já imaginou, Marina, que legal? Eu chegando com o pé de pato para fazer teu parto. Eu olhei para ele, idiota, né? Segunda filha, eu cheguei para ele e falei: eu vim fazer pré-natal com você, com uma condição. Já sei, Marina. Você quer parto normal? Eu falei, porque você já viu que cesariana comigo não pega, né? Porque ele tentou fazer cesariana primeiro, eu briguei com ele até o final e tive parto normal. Falei, cesariana, nem pensar. Segundo, não quero que induza o parto. Minha filha vai nascer no tempo dela. Calma, Marina, eu fiz um parto, eu fiz curso de humanização, vai ser como você quer. Meu marido presente, o silêncio, sem contar piadinhas, não teve piadinhas. E ele colocou meu bebê em cima da minha barriga. E só que o pediatra surtou, né? Ela tá ficando cianótica. Cianótica, gente, é roxinho, tá? Tá ficando roxinho. E aí pinçou. Aí quando ele pinçou, ela chorou. Mas ela ficou um tempinho na minha barriga ali, a gente acariciando, eu e meu marido acariciando ela. Mas aí ele pinçou porque ele achou que ela tava ficando cianótica. Não tava ficando roxinha, ela tava perfeita. Então eu já tive uma chancezinha maior de um parto E tudo isso tem a ver com o aniversário. Tudo isso tem a ver com o aniversário. Tudo isso tem a ver com essa angústia que a gente fica. E aí é colorida pelo resto dos aniversários que a gente vai fazendo no decorrer da nossa vida. E quem teve, por exemplo, muita solidão, se sentiu muito sozinho, nunca teve uma festa, nunca teve uma comemoração, precisa fazer uma ressignificação disso? Precisa. É que essas pessoas, elas criam tanto isso, fazer eu não gosto de aniversário. Cria uma barreira, né? Você não aprendeu, você não foi permitido a você curtir este momento, né? Então tem que ressignificar e aprender a curtir o momento. Isso, curtir o momento. Eu fui uma pessoa que teve que aprender, eu tive que aprender a ressignificar o meu aniversário também. Letícia Peters fala do cotidiano aqui no audioblog. É hora de Chá Comigo. Na verdade, o Chá Comigo eu ganhei. Na verdade, uma ouvinte trouxe o Chá Comigo pra mim. Meu Deus do né? céu. A pergunta da ouvinte... só tu elogiar que... A pergunta da ouvinte é a seguinte: o que a gente faz quando a gente sente coceira na bunda em público? Como coçar a bunda? Isso. O que fazer? Quais são as sugestões? Pra não ficar aquela coisa indiscreta, assim, agressiva, né? Isso. Você scratching, assim, na frente de todo mundo. Isso. Como a gente não pode fazer isso, então uma das dicas que eu dei pra ouvinte é a seguinte. Eu não sinto coceira na bunda. Não sente coceira na bunda? Não. Nunca? Nunca. Né? Nunca comeu uma pimentinha, um cominho? Nada? Uma coisa meio picante, assim, não? Nunca comeu? Não. Continua. Pica não. Não, picante Pica não. Vai. Pica não. Temperos, assim, às vezes os temperos mais brasileiros, os temperos... Picante não, vai. Pois é. E um dos conselhos que eu dei pro ouvinte é o seguinte: não vou revelar o nome do ouvinte porque eu acho que isso não é uma questão de ética. Não, é uma questão de ética, né? É uma questão não é legal. Não é legal. Falar de cu é ético. Não.
Só a Lê tem coragem. Daí, tipo, a Não, gente, é bunda, a gente tem que bunda, respeitar. Bunda, bunda, bunda. Bunda todo mundo tem, gente, tá tudo bem. Eu falei bunda. É uma coisa bem... Continuando. Eclética, né? Como é que é? Dilética. Eu não sei, a gente aprendeu até com a Roberta Xício. Eclética. Pois é. Então a primeira sugestão foi essa, né? Aquele andar mais rebolativo, né? Isso, aquele andar coçando, né? E devagar, tipo aquela caminhada atlética, né? Então, marcha atlética, faz uma marcha atlética, né? A segunda sugestão foi o piscar de olhos. Né? A piscadinha anal, né, também ajuda nesse processo, tá? Então, são as duas dicas do Chá Comigo de hoje. Isso, as duas dicas. Ou a marcha atlética, ou a piscadinha do olho. E aí você coça sem... Não, ou você senta, né, numa calçada, coisa, e fica lá assim, balançando, né? Não, isso é uma coisa... Tô falando de inscrição, Ângela. Não, mas também... Tô falando de educação. Não, mas também entendeu? é discreto você ficar sentado. I wanted to be the greatest. No whatever could stop me. And then came the rush of the flood. Stars of night turned deep to dust, melt me down. It's a big black armor. Leave no trace of grace, just in your honor. Lower me down, the culprit side. You can watch the space and sound for the lid and the dreads in my bed. Been sleeping, lower me down, pin me and secure the ground. Olá, ouvintes do Audioblog, eu sou Ariadne Santos e você está ouvindo Cat Power, que é o nome artístico da cantora Sean Marshall, que desde muito cedo entrou em contato com a música. Desde a adolescência, ela se apresentava em pequenos bares em Atlanta. Mas em uma fase de sua vida, ela quase abandonou a música. Mas após uma noite de pesadelos, surgiram as letras que iriam compor um álbum de grande sucesso. Com elogios da crítica, Cat Power passou a ser reconhecida pela cena indie rock. Fã de Bob Marley e com uma voz única, Cat Power merece fazer parte da coletânea de sua vida. Ouça um pouco mais da música The Greatest. Você ouviu Audioblog, um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Uma hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.